Olá a todos, sou o professor Lárcio Augusto Pivetta, um dos coordenadores do grupo Supra Pesquisa, aqui do curso de Agronomia da UFPR do setor Palotino, aqui no oeste do Paraná. Então, tem uma pergunta aí no vídeo: posso semear milheto antes do trigo? É uma pergunta que às vezes a gente ouve, né, de alguns produtores, e quero falar alguns aspectos e alguns dados de experimentos que a gente tem feito nessa área. Então, por que fazer milheto antes do trigo? A gente recomenda essa prática porque para os produtores que fazem a sucessão de cultivos soja na safra de verão e trigo na safra de inverno, existe um período aí de vazio cultural muito grande. Não é um sistema muito comum aqui na região, a região oeste, o sistema mais comum é o sistema de soja e milho safrinha. O sistema soja-trigo foi comum há muito tempo atrás, mas hoje são poucos produtores que adotam essa sequência de cultivos. Mas, dos produtores que fazem o cultivo do trigo, a grande maioria, ou quase sua totalidade, deixa a área descoberta. Existem riscos? Sim, existem alguns receios, né, dos produtores, por parte dos produtores, principalmente com relação à imobilização de nitrogênio, essa sequência de gramínea sobre gramíneas. Então, para responder isso, a gente montou, vou colocar dados aqui de 2 experimentos. O primeiro foi do Francis de Biase, lá em 2018, na propriedade dele, lá em Nova Aurora. Fez a semeadura de milheto no dia 24 de fevereiro de 2018 e do trigo, dia 9 de maio. Nas fotos aqui vocês veem a semeadura, o processo de semeadura do trigo, já sobre a palhada de milheto dessecado. A gente testou 2 doses de nitrogênio em cobertura no trigo, a dose recomendada aí, que seria de 40 quilos por hectare de nitrogênio, e aumentamos a dose. Não chegamos, foi um equívoco, não testou a dose 0. Na época, a ideia era que o milheto iria, sim, disponibilizar um pouco de nitrogênio que precisasse aumentar a dose de N. A produtividade de matéria seca do milheto foi de 3 toneladas, um pouco mais de 3 toneladas, aos 52 dias após a semeadura. O milheto apresenta essa característica de crescer mais rapidamente. Não é a época ideal de semeadura dele, mas ele possui essa característica de ter uma alta adaptabilidade, e foi um plantio até relativamente tardio, final de fevereiro. O trigo não respondeu tanto a nitrogênio. Notem aqui, não teve efeito do aumento da dose de N, o que é um ponto positivo, esse milheto, tanto no posil quanto no milheto. Então, o milheto não disponibilizou nitrogênio, então não aumentou a necessidade de nitrogênio futuro. Mas também o milheto não trouxe vantagens em termos de produtividade do trigo, não aumentou a produtividade. Então, se olhar só para esses valores, a resposta seria: não compensou, né, fazer a semeadura do milheto em antecedência, né, antecedendo o trigo. Claro que a prática da rotação de culturas e uso de plantas de cobertura traz muitas vantagens para o sistema produtivo, não apenas a produtividade. Próximo ano, a gente montou novamente o experimento, aumentamos um pouco os tratamentos, e agora no caso já foi a TCC de 2 orientados nossos, o Eduardo Pivotto e o Leonardo Lang. Esses 2 alunos têm feito alguns vídeos aqui no nosso canal também. Novamente lá em Nova Aurora, inclusive foi a área do Francis. Aqui nessa foto ao fundo vocês veem, a gente está fazendo a semeadura do trigo, no dia que foi feita a semeadura do trigo, e aqui ao lado o Francis está fazendo a semeadura na área que não era experimento, porque ele gostou desta prática e adotou em todo o talhão. Então aqui a gente testou a Crotalária Júncia e o milheto. A semeadura delas foi mais cedo, que em 2018, foi dia 31 de janeiro, e do trigo dia 16 de abril. Ficaram um pouco mais de tempo. E testamos as doses de 0, 30 e 90 kg de N no trigo, né, em cobertura. O milheto produziu muito mais matéria seca, chegou a quase 10 toneladas, né, contra as 3 toneladas e pouco do ano anterior. A Crotalária Júncia não cresceu tanto, não chegou a 3 toneladas de matéria seca. Que resultados a gente obteve? O trigo na área de pousio,
ele não respondeu ao nitrogênio. Foi um ano muito seco, nota produtividade foi muito baixa. Então, o que a gente entendeu, existia um fator limitante muito grande, que era a água. E por causa desse fator limitante, que era a água, as plantas de cobertura deram um ganho de produtividade, mas muito mais o milheto. A crotalária não se diferenciou muito aqui no início, a gente não entendeu ainda muito bem por quê, mas na maior dose de N, a crotalária chegou a diferir aqui do pousio, mas o milheto deu uma resposta muito boa, claro, produziu muito mais massa, independente da dose de N, ele produziu mais que ambas as outras coberturas, né, pousio ou crotalária júncia. Já a soja não teve efeito da dose de nitrogênio, a gente fez aqui apenas a média, e novamente a júncia não chegou a dar muita diferença para o pousio, mas o milheto novamente, olhando aqui nessa coluna, a produtividade da soja muito maior aqui no milheto. Essa aqui é a produtividade do trigo, novamente, é a média já daquelas doses de nitrogênio que estavam no gráfico anterior, mostrando, na média, já que a diferença é muito grande. Convertendo isso para sacas por hectare, trigo, o uso do milheto aumentou 13 sacas por hectare de trigo e 14 sacas por hectare de soja. Então, ganho aí de mais de 30 sacas por alqueire, né? Aqui é muito comum usar essa unidade aqui no oeste do Paraná. Então, vocês observaram, teve um ano que não teve vantagens, mas no outro ano, em que as condições climáticas foram um pouco mais diversas, né? Muito mais para o trigo. Para a soja, pelos dados de produtividade, aparentemente não teve nenhuma diversidade, mas essa soja ela sofreu um pouco no início do ciclo. O uso do milheto trouxe vantagens para ambas as culturas. Então, respondendo aí a pergunta do início, posso semear o milheto antes do trigo? E a resposta, a meu ver, seria não. Você deve semear milheto antes do trigo, não pode. Você deveria sim usar o milheto ou outra cobertura, né? Claro que nós estamos mostrando resultados aqui do milheto, né, que nós testamos, mas deveria ser uma preocupação de produtores e agrônomos sempre que alguém vai fazer essa sequência soja e trigo, pensar em alguma forma de cobrir o solo. Isso vai melhorar, igual eu comentei antes, em outros aspectos. Nem sempre a produtividade vai ser maior, mas não precisa ter tanto medo com relação à indisponibilização de N. E a gente tem outros ganhos em termos de melhoria de qualidade de solo, melhoria no manejo de pragas, doenças e plantas daninhas, principalmente. Então, obrigado por acompanhar aí o nosso canal. Sigam acompanhem, né, as nossas redes sociais, né, do Super Pesquisa. Aqui estão a foto com quase todos os nossos orientados, né, e continuem seguindo o nosso canal para mais informações. Muito obrigado.